Você já pensou em relacionar o seu filme ou livro favorito com o ordenamento jurídico brasileiro? Pois é, eu sei que não, mas é isso que a gente vai fazer hoje. Na obra O Mercador de Veneza, de Shakespeare, um dos pontos centrais da trama é a celebração do contrato entre Antônio, um rico mercador de Veneza, e Shylock, um agiota judeu. Antônio precisa levantar um dinheiro para emprestar para o seu amigo Bassanio, que quer cortejar uma dama bem nobre. Todavia, todo o dinheiro de Antônio está investido em navios mercantis que ainda não retornaram da sua principal missão. Logo, aí entra a trama principal. Ele precisa contatar Shylock para pegar esse dinheiro emprestado. É importante destacar que Antônio e Shylock já tinham um histórico de desavença. Dias antes da celebração do contrato, Antônio xingou publicamente Shylock. E mesmo assim, o contrato foi celebrado com interesse mútuo, porque Bassanio precisava do dinheiro e Shylock viu uma oportunidade de se vingar. Apesar disso, Shylock aceita realizar o empréstimo, mas com uma condição bastante peculiar. Se não for pago a dívida em 3 meses, ele exige uma libra do pedaço do corpo de Antônio, mais especificamente parte do coração. A proposta inicial é tão absurda que parece brincadeira, mas Antônio acredita fielmente que os navios irão chegar, então ele aceita. Claro que há a presença de elementos essenciais de um contrato, partes capazes, ao menos formalmente, o objeto, que é o valor emprestado, e a forma, que é a forma escrita. Contudo, observa-se que no objeto da cláusula penal é ilícita, pois atenta contra a integridade física e a vida de Antônio, o que no direito brasileiro é absolutamente vedado, de acordo com o artigo 104, inciso 2 e 3 do Código Civil. A cláusula penal proposta por Shylock é tão desproporcional, pois fere o princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva. Shylock já tinha naquele momento ciência de que Antônio não possuía recursos líquidos e toda sua fortuna estava no mar, sujeita a riscos. Logo após a assinatura do contrato, o agiota demonstra suas reais intenções com pensamentos como: marinheiros cometem erros e navios naufragam, Antônio. Logo após a assinatura deste contrato, você estará em minhas mãos. Aqui entra um ponto muito importante na análise jurídica do caso. No direito brasileiro, o simples pensar e desejar algo ruim não configura nenhum crime. A cogitação pura e simples não é uma prática punível. Porém, o que Shylock faz ultrapassa os limites. Ele age com dolo, ou seja, intenção consciente de causar um prejuízo a Antônio. Ele elabora uma armadilha contratual, com base numa cláusula penal cruel que fere os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. No ordenamento jurídico brasileiro, os contratos devem respeitar o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A cláusula que prevê a retirada de 1 libra de carne do corpo do Antônio é completamente incompatível com o direito brasileiro. Ela representa uma pena cruel, fere a integridade física e a dignidade da pessoa humana, segundo o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e por isso seria considerada nula de pleno direito. Mesmo que as partes tenham consentido expressamente, o conteúdo da cláusula é manifestamente ilícito, o que afasta sua validade. Meses depois, os navios de Antônio afundam. Sem dinheiro para pagar a dívida, ele fica nas mãos de Shylock. Mesmo quando outras pessoas se oferecem para pagar até mais do que o valor da dívida, Shylock acaba recusando. Ele insiste que quer a libra de carne de Antônio, como estava no contrato. No Brasil, esse tipo de cláusula não é permitido. A lei proíbe a execução de contratos com termos ilegais. Além disso, se acontecer algo fora do comum e imprevisível, como a perda dos navios, a justiça pode rever o contrato. Isso é garantido pelo artigo 317 do Código Civil, com base na ideia de que os contratos devem ser justos, equilibrados e feitos de boa fé. A função social do contrato e a boa-fé servem para proteger as partes e evitar abusos. E isso ajuda a manter a confiança dos contratos, mesmo em tempos difíceis. Além disso, o artigo 620 do Código de Processo Civil diz que a cobrança deve ser feita da forma menos pesada para o devedor.
Isso mostra que o Estado nunca permitiria algo tão cruel quanto tirar uma parte do corpo de alguém para pagar uma dívida. Em determinado momento, Shylock manda prender Antônio por inadimplência. Inadimplente é que ele não paga suas dívidas. No Brasil, prisão civil por dívida é proibida, salvo nos casos de inadimplência voluntário ou inexcusável de pensão alimentícia, conforme o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Portanto, Antônio jamais poderia ser preso por uma dívida oriunda de contratos de empréstimo. Da obra, ocorre o julgamento simbólico. Porcia, que nesse momento já havia se encontrado com seu amado Bassanio, disfarçado de juiz, a encontra uma saída jurídica criativa. Ela admite que o contrato deve ser cumprido, mas impõe uma condição: Shylock pode retirar a libra da carne, desde que não derrame uma única gota de sangue, o que é naturalmente impossível. Apesar do sistema atual brasileiro jamais deixaria chegar a sequer cogitar o cumprimento dessa cláusula, a atuação de Porcia ilustra o papel do jogador como agente de equilíbrio entre a legalidade e a justiça material. No Brasil, o juiz tem o dever de interpretar o contrato conforme a boa-fé, a função social e os princípios constitucionais, podendo inclusive anular cláusulas abusivas. Tá, tudo bem. Acabaram de ver esse pessoal aí falando bastante, certo? Então vamos lá. A história de Shylock e Antônio nos mostram como o uso indevido e malicioso do direito podem e vai gerar consequências para a sociedade, se eles não forem supervisionados por princípios superiores. O ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar princípios como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e também, por exemplo, a função social do contrato, nos mostram e oferecem mecanismos para impedir que acordos abusivos sejam levados a cabo. Tudo bem, embora a obra de Shakespeare seja ambientada em um contexto histórico e sociocultural e também jurídico totalmente diferente, ela é muito importante e serve para a gente, estudantes de direito, como análise crítica de autonomia das partes na celebração de um contrato e também dos limites de atuação do julgador quanto a isso.